Eu falo que a gente realmente tem que mudar nosso mindset, a gente tem que virar a chavinha em relação ao processo de alfabetização, é justamente por isso. Por quê? Quando eu penso nesse processo, eu tenho que pensar, primeiro, que a criança ela tem que ter habilidades preditoras, ou seja, são aquelas habilidades que vão dar base para a alfabetização. Eu não começo a alfabetizar minha criança se ela não tiver algumas habilidades que já foram estimuladas, já foram trabalhadas. Porque senão corre o risco dela ter muita dificuldade para poder ser alfabetizada. Então, por isso que eu tenho que trabalhar essas habilidades que vão dar a sustentação para o processo de alfabetização, né? E quais são essas habilidades? Então, eu vou citar algumas delas que eu acho extremamente importantes e vocês vão ver que saber o nome de letra, ou seja, saber o alfabeto, não é considerado uma base preditora para a alfabetização. Mas se a criança, por exemplo, ela não souber o som das letras, né, que é uma habilidade preditora, né, quando ela dominar aí o princípio alfabético, ou seja, a relação grafema-fonema, quando ela começar a entender que aquele som que ela escuta tem um representante gráfico, né, que é a letra. Isso sim é considerado uma habilidade preditora, tá? E eu preciso que a criança domine, então, por exemplo, a consciência fonológica, né? Que a criança não só domine a consciência fonológica, mas como ela consiga fazer as operações, por exemplo, cognitivas. Então, que ela dê conta de saber, por exemplo, vamos pensar na consciência de sílaba. Ela tem que saber, por exemplo, que eu tenho a palavra cabelo, né? Se eu tirar, por exemplo, o B da palavra cabelo, que palavra nova que forma, né? Eu tirei a sílaba B e que palavra que formou? A criança, ela sabe que a palavra nova que formou foi calo, né? Ao passo que se eu falar para a criança, olha, eu tenho a palavra calo, se eu colocar a palavra, a sílaba B, que palavra nova vai surgir? Então, você tem que pensar isso na sua criança. Então, quando você estiver aí com seu filho, com seu aluno, com seu paciente, a primeira coisa que você tem que estar atenta é se a criança ela já domina essas operações, se ela já domina o que é realmente a noção de sílaba, né? A consciência da sílaba, se ela consegue fazer as manipulações que são necessárias nesse processo de consciência fonológica. Então, é isso que é importante, né? Que a gente tem que sempre verificar se a criança já está dominando a questão dessa consciência. É a mesma coisa de rima, literação. A criança consegue identificar o segmento sonoro final que é igual de uma palavra com outra? Por exemplo, coração com balão? Se eu pedir para a criança me dar uma palavra que rima, por exemplo, com café, ela é capaz de ir lá no repertório dela, ou seja, de fazer uma busca aí no sistema lexical dela e conseguir identificar uma palavra que rima com a palavra café, né? Vocabulário, por isso que a gente fala que o vocabulário é tão importante, né? Vários pais já me mandaram aí, o que eu ensino para o meu filho de 3, 2 anos? Para crianças pequenas, assim, que a gente tem que enfatizar muito é desenvolvimento de fala, de linguagem, aumento de vocabulário, de repertório linguístico. Então, o melhor trabalho que você pode fazer com as crianças é justamente esse, aumentar o vocabulário dela. Porque quando você aumenta o vocabulário, quando ela chegar lá nessa fase que ela vai ter que identificar, por exemplo, sons que terminam iguais, ela vai ter repertório para poder fazer essa busca, acessar essas palavras e ver qual palavra que identifica, por exemplo, que rimaria com café. Agora, se é uma criança que tem vocabulário pobre, né, não tem um repertório grande, não adianta ela entender que as palavras terminam com o mesmo, o final da palavra, ele tem que ter o mesmo final sonoro, né? Porque a criança não vai ter onde buscar essas palavras, não vai ter repertório para poder conseguir produzir uma rima. Então, por isso que é importante a gente trabalhar vocabulário expressivo e receptivo, as habilidades de consciência fonológicas todas, né? Eu falei de consciência de sílaba, de aliteração, de rima, tem a consciência fonêmica, né? Muito importante também. A criança já dá conta de fazer essas operações também. Então, por exemplo, se eu falo com ela a palavra pasta, e se eu falo para ela que eu vou tirar o som do s da palavra pasta, que palavra que forma? Ela dá conta de perceber isso? Então, vocês estão vendo que essas habilidades, elas sim são importantes, elas sim são habilidades preditoras da alfabetização, né? Então, se a criança ela tem uma dificuldade em alguma dessas que eu falei com vocês, a chance dela ter realmente um problema na alfabetização ou uma dificuldade maior para ser alfabetizada, ele também vai ser proporcional, ou seja, ela tem uma tendência a ter uma maior dificuldade no processo de alfabetização. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a base da alfabetização,
né? Então, consciência fonológica, aumento de vocabulário receptivo e expressivo, princípio alfabético, né? A conversão e grafofonema, que eu já falei dela. Também é muito importante que a criança tenha uma velocidade de acesso lexical, ou seja, ela consiga acessar o que está lá no léxico mental dela, né? No léxico fonológico dela, a memória operacional fonológica. Então, todas essas habilidades, elas são importantíssimas para a alfabetização e são elas que vão sustentar esse processo. Então, não adianta a minha criança saber que o S, o P, o T, mas ela não sabe que o som do S é o S. Na hora que ela tiver que fazer essa conversão, para ela vai ser muito mais difícil, porque o S, ó, S, que palavra que som que é esse? S. Agora, se eu explico para ela que o S é o S, e ela aprende que esse som ele vai casar com a representação gráfica do S, é muito diferente. E é isso que a gente tem que trabalhar. Esse tem que ser nosso principal foco. Então, por isso, quando eu falo pra gente mudar nosso mindset, virar a chavinha, para isso. A gente tem que ensinar essas habilidades para as crianças. É isso que vai fazer realmente diferença aí no processo de alfabetização delas. Tá? Então era isso que eu queria conversar com vocês, porque eu tenho falado muito disso e eu tenho recebido muitas mensagens recorrentes das pessoas perguntando, né, o que seria isso que eu tô falando, a gente mudar o foco. Então, mudar o foco é para isso. Vamos ver, então, se a criança tá dando conta de fazer essas habilidades de consciência fonológica, se ela tem um bom vocabulário, bom repertório, se ela, né, domina aí o princípio alfabético, se ela tem boa memória uma boa velocidade de acesso lexical, boa memória operacional fonológica, e vamos trabalhar em cima disso, né, que são as habilidades, então, preditoras para esse processo de alfabetização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui pra gente, né, uma curtida, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, que precisa, e salva para você voltar aqui e ver outras vezes quando for necessário. Então, tô te esperando lá no nosso canal também. Um beijo e até mais!